Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área nesse vídeo com conteúdo de Grêmio, e eu quero voltar a falar sobre algo que eu considero muito e aumentou a minha preocupação em relação ao que aconteceu e não foi dentro de campo, na partida contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. É uma postura que até, de certa forma, me causa estranheza e que pode ser prejudicial lá na frente para o clube. E uma situação que já começa a acontecer nos bastidores. Mas antes eu lembro pra ti que a Orro Mr. Rai é quem cuida da saúde dos meus olhos. Tá vendo a lente? Tá um pouquinho escura. Eu tô com a luz solar aqui do meu ambiente e esta é uma lente Transitions. Armação, linha personalizada da Orro, design italiano, e essa é uma linha Transitions. A lente que escurece no sol. Então você tem um óculos de grau e no sol tem também um óculos solar ao mesmo tempo. E na compra das lentes Transitions, você vai ganhar um guarda-chuva desse aqui da Orro. Orro Shopping Iguatemi. Gente, vamos lá. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, até achei que fosse ter uma repercussão maior, lamentavelmente não aconteceu no comparativo com outros conteúdos. E eu até cheguei a dizer, bom, de repente é uma coisa esporádica o que aconteceu, não vale a pena voltar ao assunto, porque achei que não aconteceria, mas de fato aconteceu de novo. E eu externei esta posição, inclusive, na Rádio Bandeirantes, no meu comentário no Atualidades Esportivas, primeira edição, comandado pelo Luiz Henrique Benfica, e nesta segunda-feira participei dos Donos da Bola RS na TV Bandeirantes e emiti essa opinião. Eu considero justo, afinal de contas, a imprensa ela é alvo de críticas e por que eu também não posso criticá-la? Acho que não é só algo que fica a cargo do torcedor, do ouvinte, enfim, do espectador e aí leitor e algo mais, né? Acho que é preciso também fazer essa crítica, porque esta é uma situação que tem me incomodado e eu confesso não saber ainda o motivo. Talvez a idolatria pese nesse ponto. Talvez o medo de ser confrontado pelo técnico Renato Portaluppi, mas eu não gostei das duas últimas coletivas. Achei coletivas que agregaram quase nada, com algumas perguntas boas, é verdade, a maioria nem tanto, um festival de bolinha quicando para o técnico do Grêmio, que estava disposto a falar. O Renato, ele foi verdadeiro, como disse o Ribeiro Neto hoje, pela metade, já que a coletiva não avançou para o papel do treinador, em que ele justificou alguns jogadores, alguns desempenhos individuais como algo que estivesse por atrapalhar a vida do Grêmio. Nos dois últimos jogos, tanto contra o Vasco e também contra o Santos. Foram as duas partidas em que o Grêmio jogou muito mal e o desempenho do Grêmio foi muito ruim. Eu não vou entrar nessa de que o Grêmio perdeu para o Santos porque não aproveitou as suas oportunidades. Não, o Grêmio criou muito pouco e teve atuações individuais que não agregaram e as escolhas do treinador em cima de substituições também não surtiram efeito. E aí é que está o grande detalhe. O Renato parece ser incriticável e aqui fala quem considera o Renato para o momento melhor treinador do Grêmio. Mas isso não significa que ele não possa ser criticado. E há um medo de se fazer uma pergunta parece mais forte, ou há um respeito à figura do Renato? Porque são poucos que fazem isso. São poucos que fazem isso. E eu sei que essa minha opinião vai causar uma irritação por parte de alguns, mas eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso. E eu sou responsável por aquilo que eu penso. Gostou, gostou, não gostou, paciência, é do jogo, faz parte. Agora, o Renato não está sendo confrontado. Não está havendo uma cobrança ao trabalho do Renato como ele merece ser cobrado. Mesmo que os reforços não tenham sido aqueles que o Renato esperava. Aliás, Antônio Brum, o vice-presidente de futebol do Grêmio, meio que transferiu a responsabilidade quando falou que tentou Lucas Moura, que tentou William, mas que eram jogadores caros, inviável para o momento financeiro do Grêmio. Isso mais ou menos é colocar na conta do presidente. Tipo, não deu para contratar porque o clube não tem dinheiro. Mas isso não significa que você não seja criativo como o Grêmio foi em outras oportunidades e acabou trazendo jogadores importantes. E aí fica esta grande questão. E eu tento entender, embora eu não consiga, qual o motivo que leva o técnico Renato a ser pouco criticado na imprensa do Rio Grande do Sul.
nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quem sistematicamente o critica também exagera. Mas eu falo num contingente maior, num número maior de críticas àquilo que a gente vê que estão acontecendo no Grêmio e que a gente pode também justificar pelo trabalho do treinador. Pessoas muito próximas ao presidente Alberto Guerra estão alguns descontentes com esses 2 últimos jogos, com o desempenho do Grêmio, com a própria escolha ou escolhas do técnico Renato, que acabaram não surtindo efeito no desenvolvimento do futebol do Grêmio nos 2 jogos. Então é uma situação que, em não havendo esta cobrança externa, isso ali na frente pode ser prejudicial se não houver também a cobrança interna. E o Renato cobrou muito dos jogadores, mas cobrou mesmo e cobrou com razão, dicas de passagem. Mas e quem cobra do Renato? Aí é que está a grande questão. Tá certo, gente? Muito obrigado a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo. Tamo junto, hein? Chega lá na Orro, a Orro do Shopping Iguatemi. Fui!